Olá, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para tratar dos principais assuntos envolvendo os Estados Unidos nesta semana e para isso eu chamo mais uma vez ao Poder Expresso nosso analista internacional Eric Wierson. Eric, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. Boa tarde, Lara. Bom, nessa semana aconteceu um anúncio por parte do governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos que pode interferir diretamente em autoridades brasileiras. Isso porque o governo americano anunciou que vai cancelar o visto de autoridades que censuram americanos, segundo os Estados Unidos. E o país, os Estados Unidos, já tinha algumas vezes tido alguns atritos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por diversos atritos envolvendo redes sociais, como, por exemplo, o X, o antigo Twitter, e restrições que Moraes impõe a essas redes sociais, inclusive para pessoas que estão nos Estados Unidos e que são brasileiros e que, segundo Moraes, infringiram alguma regra ou atentaram contra a democracia do Brasil. E aí, outra coisa que aconteceu nessa semana e que corrobora com a hipótese de que Alexandre de Moraes pode estar na mira do governo Trump, entre essas autoridades que o governo considera que censuram americanos, é que ontem o New York Times revelou que o governo Trump enviou uma carta a Alexandre de Moraes especificamente criticando sua atuação contra a rede social Rumble, que é uma plataforma de vídeos, por exemplo, como o YouTube. No Rumble, Alexandre de Moraes determinou que a plataforma retirasse do ar publicações do jornalista brasileiro que está nos Estados Unidos, Alan dos Santos, justamente justificando que o brasileiro estava publicando coisas que atentavam contra a democracia do país. Então, o governo americano enviou essa carta a Alexandre de Moraes, criticando ele por essa atuação contra o Rumble e restringindo a atuação do Rumble aqui no Brasil. Eric, agora depois dessa grande introdução, só para a gente explicar de fato, né, essa história toda, que tem vários aspectos, eu te pergunto o seguinte: diante dessa carta que o governo Trump enviou a Alexandre de Moraes, e diante desse anúncio do secretário Marco Rubio, que foi quem divulgou, né, que algumas autoridades pelo mundo teriam o visto cancelado porque censuram americanos, você acredita que Alexandre de Moraes pode, em breve, ter seu visto cancelado pelos Estados Unidos? Eu acho que estamos a caminho para isso, né, Lara? Porque, assim, não há dúvida a quem você estava referindo, o Marco Rubio, quando ele fez esse comentário, né? Ele não falou exatamente o nome dele, mas a mensagem parece ter sido feita sob medida, exatamente para Alexandre de Moraes. Então, eu acho que estamos a caminho para isso. Esse gesto, com certeza, dos Estados Unidos vai acender um alerta em Brasília e com certeza estamos diante de uma nova fase de tensão entre os dois maiores países das Américas, né? Então, eu acho que a grande questão agora é o que significa isso para o Brasil e o que o Brasil vai fazer assim, em troca, se caso isso acontecer. O que isso pode significar, Eric, para a relação diplomática entre os dois países? A gente está falando do governo americano mirando um ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte do Brasil. O que isso pode significar para a relação diplomática entre os dois países? Eu acho que a ameaça de sanções ou restrições de visto contra Moraes representaria uma escalada forte, sem precedentes nas tensões entre os dois países, especialmente no momento em que os dois países deveriam estar cooperando em temas assim, fundamentais, como meio ambiente, comércio, estabilidade democrática. Na América Latina tem várias eleições, a Suriname acabou de ter uma eleição no domingo, Guiana, um país muito importante nas Américas, anunciaram que vai ter eleições no 1º de setembro, o Brasil propriamente tem eleições o ano que vem, ou seja, então é muito importante que haja um ambiente de cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil.
Mas isso para o Brasil, para o brasileiro, isso tudo soa como uma tentativa de interferência nos assuntos internos do judiciário. E isso reforça a narrativa de que o governo Trump estaria apoiando forças antidemocráticas associadas a Bolsonaro e seus aliados internacionais. Agora, além disso, o Moraes, ele, assim, agora os americanos estão aos poucos aprendendo quem é esse Alexandre de Moraes, né? E ele está deixando de ser apenas uma personagem da política interna brasileira e está passando a ser, no meu ver, né, Lara, um símbolo do embate global entre instituições democráticas e populismos autoritários. Ou seja, a política externa americana sob Trump sinaliza que vai agir diretamente contra autoridades de países que desafiam seus interesses ou contrariam suas alianças ideológicas. Então, estamos diante de uma situação bem interessante e sem precedentes. Eric, era justamente nesse ponto que eu queria tocar com você, porque aqui no Brasil é, de fato, uma figura muito conhecida, Alexandre de Moraes, e suas ações também reverberam muito aqui no país, e são discutidas tanto para quem apoia, quanto para quem discorda da postura de Moraes. À frente não, né, mas ali entre os membros do STF. E o que eu ia te perguntar é como isso está repercutindo aí nos Estados Unidos, se de fato Alexandre de Moraes está sendo essa figura conhecida ou se é um embate que repercute muito mais aqui no Brasil, porque a gente sabe quem é Alexandre de Moraes. Bom, não há dúvida de que assim, ele é muito mais conhecido no Brasil do que nos Estados Unidos. É um nome novo, né? E, além disso, você sabe que aqui, todo dia, assim, toda hora, às vezes, várias vezes ao longo do dia, o Trump está soltando mais uma bomba, ou seja, mais uma tarifa, mais não sei o quê. Então, quer dizer, é mais um elemento que a gente está tentando que, aqui, por exemplo, membros da mídia como eu, temos que processar e explicar para os leitores e os telespectadores americanos, né? Mas, assim, não deixa de ser, assim, o Trump é muito craque em criar inimigos. Às vezes, esses inimigos são figuras inventadas, né? Ou, às vezes, ele aponta alguém com um inimigo que pode atacar para justamente justificar suas ações. Então, é óbvio de que, assim, ele é muito aliado ao Bolsonaro, né? E sendo que o Alexandre de Moraes está liderando esse processo do apuro criminal contra o Bolsonaro, evidentemente o Trump acha que isso é uma maneira em que ele pode tentar ajudar esse processo criminal no Brasil. Ou seja, é muito engraçado, enquanto o Trump está acusando o Alexandre de Moraes de mexer em coisas, assim, assuntos internos americanos, de represália, o Trump está começando a se meter em assuntos nitidamente brasileiros. Pois é, Eric, e Alexandre de Moraes, ele não costuma recuar, né, com ameaças, pelo menos nas ações que a gente tem visto dele nos últimos anos até aqui, ele nunca tem essa postura de recuar nas suas ações por algum medo de represália, por qualquer tipo de ameaça. Então, a gente pode ver esse conflito se escalando muito em breve, se intensificando, inclusive envolvendo, por exemplo, outras autoridades brasileiras que podem estar na mira do governo Trump para esse cancelamento de visto? Eu acho que isso pode acontecer, e além disso, eu acho que a gente tem que ver agora, bom, a gente está especulando se vai cancelar o visto, ou se os Estados Unidos vão cancelar o visto ou não do Alexandre de Moraes, mas, ou seja, vamos supor que isso aconteça, o que pode acontecer? Eu acho que, primeiro, deve haver, por parte do governo brasileiro, uma resposta diplomática bem firme. Eu acho que talvez uma convocação do embaixador americano, ou seja, notas de repúdio, eventual reciprocidade na posição de restrições à autoridade dos Estados Unidos. Ou seja, eu mesmo, Lara, acabei de renovar meu visto para o Brasil, estou pensando, será que mais cedo ou mais tarde, ou seja, eu vou também ser afetado, um americano que visita com frequência o Brasil, será que isso vai impactar pessoas, assim, conhecidas, mas fora, assim, do embate em si? Pode ser que aconteça, né? E, além disso, lembra, tudo isso está acontecendo em paralelo com outro grande assunto que a gente tem falado aqui no programa, sobre esse cancelamento de vistos para estudantes internacionais, que inclui muitos brasileiros. Tem milhares de brasileiros que estudam nos Estados Unidos, e será que, assim, uma das ferramentas que o Trump vai tentar usar para influenciar esse assunto é também focar, assim, até agora ele está focando mais em estudantes chineses, mas será que ele começa já a focar
nos estudantes brasileiros para tentar colocar pressão de volta lá no Brasil contra o governo brasileiro, isso pode também acontecer. Agora, não é que o Brasil está sem ferramentas, ou seja, eu acho que poderia haver uma mobilização regional, ou seja, o Brasil é muito forte na América Latina, no Mercosul, tem muitos aliados, ou seja, com seus vizinhos, acho que pode buscar apoio de outros países latino-americanos, sobretudo países que têm uma certa concordância em geral com o governo Lula para denunciar essas ações unilaterais dos Estados Unidos. Eu acho que pode haver assim, uma certa tentativa do governo, das instituições brasileiras de blindagem institucional de Moraes, ou seja, com declarações públicas do governo e de outras figuras do STF reafirmando a legitimidade das decisões do início diante da ameaça da democracia em 2022. E aí, além disso, com certeza, nos bastidores sempre vai haver uma certa negociação discreta nos bastidores, né, que eventualmente ameniza um pouco o impacto disso tudo. Então, é muito cedo para saber como que vai ser o desfecho disso tudo, mas, assim, com certeza estamos entrando em território novo. A gente entrou em contato, aqui o programa Poder Expresso entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal e o STF disse que não vai se posicionar em relação a esse envio de carta do governo americano para o ministro Alexandre de Moraes. Eric Wilson, analista internacional, muito obrigada pela participação aqui no programa e até sexta-feira que vem. Mais um trecho que a gente separou aqui para você da conversa entre Lara Corsino e Eric Wilson, falando exatamente de Elon Musk e da saída de Elon Musk do governo de Donald Trump. Na tela do Poder Expresso. Agora, Eric, entrando em outro assunto para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, outro anúncio importante nessa semana e que já vinha sendo trabalhado, né? Alguns episódios dissiparam ali aos poucos essa saída do empresário bilionário Elon Musk do governo Donald Trump, mas finalmente o anúncio oficial aconteceu. Ele chegou a dizer primeiro que ia se afastar parcialmente das atividades no governo de Donald Trump, no Departamento de Eficiência Governamental, que era chefiado por ele, e agora, de fato, ele deixou o governo americano. E a gente viu nisso um saldo muito negativo para o próprio Elon Musk, porque ele perdeu bilhões e bilhões de dólares nessa brincadeira com várias empresas dele, principalmente centenas de bilhões, né? Centenas de bilhões. É um valor inimaginável, né, para nós meros mortais, e ele perdia diariamente esse valor astronômico por causa de polêmicas ali dentro do governo de Trump, e do outro lado também essas polêmicas envolvendo Musk, inclusive dramas familiares, né? Essa própria questão envolvendo as empresas dele, aquela propaganda que ele gravou ali em frente à Casa Branca com Trump, também teve um saldo negativo para o próprio governo de Donald Trump. Então, o que eu te pergunto é, teve algum saldo positivo? Ele deixou algum legado nesse Departamento de Eficiência Governamental positivo? Bom, não sei. Eu acho que, assim, muita gente, mesmo gente conservadora, gente que sempre votou em republicanos, ou seja, muita gente, inclusive deputados, ou seja, republicanos, aliados do Donald Trump, ninguém estava gostando da forma como que ele entrou e tentou destruir tudo. Ninguém está, assim, quase ninguém, vamos dizer, está tentando dizer, não existe ineficiência, não existe fraude, não existe perdas dentro do governo americano, ou seja, não é uma máquina tão boa assim. Mas da maneira que ele entrou, cortando ali, cortando para cá, fazendo não sei o quê, ou seja, era totalmente sem explicação. Ele não demorou, não tomou tempo para entender realmente o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Ele usou exatamente, mais ou menos, ele usou, de fato, lembra quando ele ficou no palco com aquela motosserra, ou seja, ele entrou assim, ou seja, e começou a cortar um monte de coisas que afetou veteranos, afetou idosos, afetaram as crianças, ou seja, muitos cortes, ou seja, que muita gente não concorda. Então, quer dizer, o legado dele vai ser um legado de desorganização e um cara que, apesar de ele ter sido um dos homens mais bem-sucedidos da história do mundo, talvez
o mais bem sucedido, pelo menos os últimos 2000 anos, talvez, não sei. Mas um cara que, de fato, não estava assim, bem preparado para entrar no setor público. Um cara que teve muito sucesso no setor privado, mas ele não conseguiu transferir isso para o governo americano. Então, ele está saindo mais ou menos com o rabo entre as pernas, ou seja, o Trump está tentando embelezar um pouco, porque ele não gosta de dizer que ele errou em trazer ele para o governo, né? E o Elon Musk vai tentar também embelezar a saída dele, mas de fato ele assim está saindo assim com muitos atritos e assim ele teve muita desconcordância, inclusive ele só nessa semana começou a criticar muitos políticos do Donald Trump, e o Trump teve que assim dar uma adocicada na resposta dele, mas enfim, existe assim claramente demonstrações de que existe muita tensão entre os dois homens, algo que muita gente previu, muita gente estava prevendo isso, e está acontecendo inclusive um pouco mais cedo do que muita gente achava, ou seja, muita gente achava que assim, talvez ele ia conseguir chegar até o final do ano, mas só foi assim, nem 6 meses que ele está na Casa Branca e que já está saindo, né? Então ele vai voltar para o setor privado, vai focar nas empresas dele. Ele teve mais uma derrota com um dos foguetes dele que explodiu, ou seja, uma coisa que ele tinha apostado muito, e obviamente a Tesla está sofrendo, ou seja, diante de todo mundo que está boicotando os carros dele. Então, eu acho que pessoalmente, Lara, acho que a gente vai ver, não imediatamente, mas assim, talvez no ano que vem, o Elon Musk vai voltar à tona na política, mas talvez sendo um adversário do Donald Trump. Ele pode virar uma voz crítica do governo. Vamos prestar atenção nisso, ou seja, isso pode acontecer. Interessante esse posicionamento de que, diante desse fracasso, né, tanto para o governo Trump quanto para o próprio Elon Musk, eles podem virar, no fim das contas, adversários, né, vindo de serem grandes aliados, inclusive antes de Trump assumir o poder. Musk foi um grande investidor da campanha e grande apoiador também da campanha de Trump. Então, vamos acompanhar essa possibilidade dos dois se tornarem adversários.